Olá pessoal, bem-vindos. Meu nome é Paulo Silvestre, sou consultor de mídia, cultura e transformação digital e essa é mais uma edição do Jornal da Live, uma nova linguagem jornalística em que o público pode debater em tempo real as notícias do momento. Hoje é dia 15 de janeiro de 2020 e agora são exatamente 19 horas. Essa é a terceira edição do Jornal da Live, que acontece ao vivo no LinkedIn. Comigo está o Matheus Súniga Silvestre. E aí, tudo bem? Que vai me ajudar com a moderação dos comentários e também comentando as notícias, né? Recapitulando aqui como que funciona o nosso Jornal da Live, para participar é muito fácil, tá? Enquanto eu estiver dando notícia, você pode escrever a sua contribuição aqui nos comentários do post do LinkedIn, tá? E nós aqui a gente vai lendo os seus comentários e assim a gente vai conversando em tempo real e debatendo notícia, tudo de um formato bastante descontraído, bastante livre. Pessoal, então vamos começar essa edição. Esses são os assuntos que vamos debater hoje, tá? Estados Unidos voltam atrás e agora prometem apoiar o Brasil para o CDE, né? O Brasil foi o terceiro maior criador de unicórnios em 2019, né? Não é bem talvez o unicórnio que você esteja pensando, mas nós estamos muito bem nisso daí. Com a taxa de juros muito baixa, o brasileiro precisa aprender a abandonar a poupança e a se arriscar. Netflix domina as indicações para o Oscar 2020 e o brasileiro Democracia em Vertigem é indicado para melhor documentário. E afinal, por que as saídas de Harry e Meghan da família real britânica vêm causando tanto debate? Começamos a edição de hoje falando do governo dos Estados Unidos, que voltou atrás da posição apresentada no ano passado e afirmou que agora indicará o Brasil para se tornar membro da OCDE, que é a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico. A indicação ela foi formalizada hoje em reunião do Conselho da OCDE com representantes dos 36 países membros, que aconteceu em Paris. Em agosto, o governo Trump havia dito que apoiaria a Romênia e os nossos vizinhos argentinos, deixando o Brasil de fora. E isso causou bastante desconforto na época, porque o governo Bolsonaro já vinha fazendo várias concessões aos Estados Unidos sem receber nada em troca. O apoio americano para a entrada brasileira na OCDE era uma contrapartida esperada e chegou a ser anunciada em março pelos dois presidentes. Depois que o Brasil se alinhou automaticamente aos Estados Unidos no assassinato do general iraniano Qasem Soleimani no dia 3 agora, a pressão por uma resposta americana aumentou. E fazer parte da OCDE é uma coisa que pode ser considerado o grupo dos países ricos do mundo. Não? Isso traz muitos benefícios aos membros, porque eles buscam se apoiar mutuamente. Não? E isso também acontece porque os países precisam adequar suas práticas políticas, econômicas e sociais às dos demais. Né? Há, porém, uma outra barreira ainda para o Brasil entrar na OCDE e ter o apoio dos Estados Unidos. Né? Os Estados Unidos eles querem que a gente abra mão de alguns benefícios que a gente tem em outra entidade, que é a OMC, a Organização Mundial do Comércio. Né? Basicamente, a gente abriria a mão de algumas taxas de exportação mais baixas que são concedidas a países em desenvolvimento. Então, a partir dessa primeira notícia, eu faço uma pergunta a vocês. Vale tudo, afinal de contas, para a gente fazer parte da OCDE? Vale, por exemplo, esse alinhamento automático que a gente tem demonstrado com os americanos? E aí, Matheus, como estamos aí? Temos já alguma coisa? Não, por enquanto ainda nada, só o pessoal se cumprimentando, dizendo boa noite, tudo bem, nossa, que legal, começou de novo mais uma edição, né? Mas, não, acho que o pessoal ainda deve estar pensando um pouquinho, vamos esperar um pouco. Então vamos conversando a gente, Mati, enquanto o pessoal está chegando aí para dar a sua opinião. Entrar na OCDE é uma coisa bacana, realmente traz benefícios. A gente tem aqui, por exemplo, na América do Sul, a gente tem basicamente o Chile, né? A Colômbia, acho que se não ela está em processo, né? E o Chile diz que ele realmente melhorou depois que ele entrou na OCDE. Mas não é um processo simples, né? A gente está vendo aí as exigências dos Estados Unidos, não? Inclusive de nós perdermos alguns benefícios que nós temos hoje na Organização Mundial do Comércio. Né? Será que vale a pena realmente esse vale tudo para
para entrar lá? Então, eu fico pensando nisso também. Porque tanta coisa que a gente já fez, né, assim, nós, brasileiros, assim, por parte do governo, pelos Estados Unidos, tantos benefícios que o governo Bolsonaro já fez pelo governo do Trump, né, mas tudo isso, né, sem receber nada em troca por muito tempo. É estranho, assim, que agora, finalmente, que eles decidem nos ajudar, decidem nos dar algo em troca, eles ainda querem mais alguma coisa. E é que a gente perca todos esses outros benefícios, como da OMC, por exemplo, não é? OMC? Certo, OMC, né? Organização Mundial do Comércio, exatamente. Isso, bom, então, porque é um mercado importante para o Brasil também, então não sei se é algo que vale tanto a pena assim. Sabe, como sacrificar um mercado que é bom pra gente, é importante, mas para conseguir um outro. Eu não sei, como trocar 6 por meia dúzia. Inclusive o Brasil ele usa regularmente a OMC para inclusive arbitrar algumas questões aí. Bom, na verdade o Brasil não vai deixar a OMC, né? Ele só vai perder alguns benefícios que ele tem lá hoje, né? Sim. E aí, temos algumas notícias, o pessoal já comentando alguma coisa? Assim, nós temos o Jean Farias aqui falando que ele acha positivo o pai dos Estados Unidos para com o Brasil, mas o Brasil precisa abandonar definitivamente o modelo esquerdista e que não volte nunca mais. Precisamos abrir o leque e abrir a porteira para que venham os investidores e com isso os recursos, emprego, segurança, saúde, educação e igualdade social. Então sim, parece um comentário favorável. Quem que é mesmo? O Jean Farias. Jean Farias. Sem dúvida nenhuma, eu acho que não existe mais espaço para práticas antigas inadequadas aí, não? Isso é mais uma questão até econômica do que política, não? O Brasil ele vem, se você observar, né, eu não sei quantos anos já tem, não, mas eu me lembro de quando, por exemplo, na época que o Sarney ele era presidente, não? Era umas loucuras, né? Quando ele lançou o plano cruzado, né? Que foram vários planos cruzados, como que o Brasil passou por um processo caótico na economia, não? A gente chegou a ter inflações de 80% ao mês, não? Eu me lembro que isso gerava muitas distorções na economia, não? E, por exemplo, eu me lembro que uma coisa que me marcou demais, assim, é que como o mercado tinha ficado muito louco, em determinada ocasião, um frasco de Sundown, ele custava a mesma coisa que um fogão, que é uma coisa completamente surreal. Então veja que as boas práticas econômicas, elas transcendem alinhamentos políticos, não? Que o Sarney é um cara de direita, não? Então eu acho que a gente deve buscar, aliás, uma coisa interessante da OCDE inclusive a exigência dos países se alinharem a boas práticas para fazer parte do clube, literalmente, não? E isso daí eu acho que é uma coisa que nós temos que buscar, não de qualquer jeito. Mais alguma coisa aí, Márcio? Bom, o Jean completou aqui falando de que no mundo dos negócios é assim. Você sacrifica uma coisa e ganha outra em troca. Exatamente, né? Aliás, não só no mundo dos negócios, né, Jean? Se for pensar em tudo, né? A vida é assim, a gente sempre faz escolhas, não? E as escolhas implicam ganhos de um lado e perdas do outro, né? Sim. Bom, além disso, a gente tem aqui também a Wanda Alves Pereira, que acho que ela está fazendo como se fosse uma pergunta. Pelo que eu entendi. Wanda Alves Pereira. Isso. Ela pergunta o que o Brasil exatamente iria perder e o que irá ganhar com isso. Eu acredito que foi colocado como uma pergunta aqui. Então, na verdade, entrar na OCDE por si só, o Brasil não perde nada, não. Ele ganha, né? Ele ganha como posso dizer, o apoio desses países, hoje são 36 países, Estados Unidos e mais 35, que são considerados os países, eles chamam de países mais ricos do mundo, né, mas para não confundir, não são os países que têm o maior PIB, que se fosse isso o Brasil já devia estar lá há muito tempo, né, porque hoje a gente está agora na nona economia, certo? A gente perdeu posições aí. O Brasil já devia estar lá e a gente não está, né? Seriam países que são, digamos, economicamente mais maduros. Acho que essa seria a melhor definição da OCDE. Então, para você fazer parte desse clube, você precisa demonstrar essa maturidade. Então, você precisa fazer ajustes políticos, você precisa fazer ajustes econômicos, você precisa fazer ajustes sociais, o que por si só já melhoraria a situação do país como um todo, não? O que o Brasil perde, na verdade, é essa exigência última aí dos Estados Unidos, né? Porque os Estados Unidos acaba, em alguns aspectos, em alguns produtos, concorrendo com o Brasil internacionalmente,
principalmente na parte de commodities, o Brasil ele teve algumas vantagens na Organização Mundial do Comércio, por ser considerado ainda um país em desenvolvimento, e os Estados Unidos querem que o Brasil abra mão dessas vantagens que ele tem hoje na OMC. Seria isso daí. Agora a gente tem aqui o Michael David dizendo o seguinte aqui. Boa noite. Para um país capitalista como os Estados Unidos, é normal que uma reação dessas é esperada. Lembrando que qualquer ajuda vinda de um país desenvolvido é lucro. Então, sim, ele está dizendo que uma troca dessas, simplesmente como o que o Jean disse, é esperado, assim, você perde algo, mas consegue outra coisa em troca. É verdade, e o Brasil ele quer há muitos anos, né? Há muitos anos o Brasil quer entrar na OCDE. Porque no entendimento do governo brasileiro, e não é desse governo e nem do anterior, porque realmente isso vem já de muitos governos, a barganha aí é positiva para o país, né? Então veja que valeria a pena, né? Mais algum ponto aí da discussão do Brasil na OCDE? Por enquanto não, só alguns elogios aqui. As pessoas falando também sobre o Brasil estar cheio de crises, como a Milena Silva, segunda falando. Uhum. E a Adriana Chalela também. São ciclos de crises todos esses. É verdade, né? É verdade. A crise, toda crise, ela é cíclica, né? Ela começa e acaba. Infelizmente, a crise que o Brasil ainda resiste nela, né? A gente está dando, a economia está dando alguns suspiros, né? A gente saiu tecnicamente da recessão no trimestre passado, mas as crises elas tendem a ser ou muito profundas ou muito longas, não? E a crise do Brasil ela é uma crise rara e do pior tipo, que ela é longa e profunda, não? Extremamente profunda e que dura aí quase uma década já, não? Isso é terrível. Mas são ciclos, uma hora isso vai acabar, a gente precisa estar vivo, se manter vivo até lá, porque uma hora isso acaba, não? E aí a gente, enfim, vai estar bem posicionado para o que vier. Está certo. A impressão é assim, de que a gente está no auge da crise como há o quê? Quase uma década mesmo, né? A crise ela começou com mais força logo após, na época antes da Copa do Mundo, né, aqui no Brasil, né, e se agravou com mais força em 2016, né, e sim, com o impeachment. A impeachment acabou vindo depois, né? Verdade. Ela se agravou em 2016 e ficou forte esse pico aí até 2018, 2017, aí 2018, 2019 começou a diminuir, não? E aí agora vamos ver agora, 2020 é um ano de promessas aí, né? Olha, antes que a gente continue, o Paulo Roberto colocou um ponto interessante aqui, que acho que tem a ver com o próximo assunto, não é? Dos unicórnios. Justamente, como fazer uma empresa nova prosperar nesse meio confuso de muita oferta e pouco fechamento de negócios? Excelente pergunta, meu xará, Paulo. O Brasil tem um alto índice de mortalidade de empresas, não? E realmente isso tem um pouco a ver até com o assunto que a gente vai entrar agora, dos unicórnios, não? A maior parte das empresas que morrem no Brasil, a gente tem, eu não me lembro agora de cabeça, os dados do Sebrae, se não me engano, 45% das empresas brasileiras de todos os portes elas morrem antes de completar 3 anos, isso é um número muito alto, assustador. E quase sempre o problema está associado à falta de planejamento, falta de um modelo de negócios, né? O empresário brasileiro ele acredita que uma boa ideia, às vezes é uma ótima ideia, é o suficiente para fazer um negócio prosperar. E infelizmente não, tá? A gente precisa muito mais do que boa ideia, a gente precisa muito mais do que querer trabalhar. A gente precisa de planejamento, a gente precisa de apoio, né? E isso infelizmente a gente tem pouco. Aí, instituições como o Sebrae são incríveis porque elas oferecem esse apoio, né? Então, mas acho que a gente pode até entrar agora já, Mati, aí no nosso próximo assunto, falar dos unicórnios, né? Pois é, o Brasil agora em 2019, o Brasil foi o terceiro maior criador de unicórnios em 2019, né? E não são aqueles cavalos com chifre, não é nada disso. Unicórnio é um termo que determina, que indica startups avaliadas em $1 bilhão ou mais, né? Então, o Brasil, em 2019, foi o terceiro país do mundo a criar mais unicórnios no mundo, tá? O segundo levantamento da base de dados americana Crunchbase, o Brasil só perdeu em 2019, nesse quesito, para os Estados Unidos justamente e para a China. E empatou com a Alemanha na terceira colocação, né? O Brasil e a Alemanha criaram no ano passado 5 novos negócios bilionários cada um, que aliás é um recorde tanto para o Brasil quanto para a Alemanha, tá?
Os unicórnios brasileiros de 2019 foram a Log, o Gympass, o Quinto Andar, o Ebanks e a Wildlife. Tá? Isso é incrível, principalmente se considerarmos a economia travada que a gente ainda vive, né? E as dificuldades de se abrir e manter um negócio por aqui, como a gente acabou de falar, aliás, aí na pergunta do Paulo. Né? E só para comparar com os americanos, no ano passado eles geraram, a gente abriu 5, certo? Eles geraram 78 novos unicórnios lá nos Estados Unidos. A China, que está em segundo lugar, gerou 22, né? O Brasil, agora, né, ele tem 11 unicórnios no total, contando já os 5 do ano passado. Né? Quem são os unicórnios brasileiros? Quais são as empresas que são unicórnios aqui? 99, o PagSeguro, Nubank, a Stone, o iFood, a Log, o Gympass, o Quinto Andar, o Ebanks, a Wildlife e a mais recente de todas, a Loft. Basicamente, aquelas que aparecem o tempo inteiro nos anúncios do YouTube. Exatamente. E aí eu pergunto a vocês, né? Que até é uma pergunta seguida aí da pergunta do Paulo, né? Por que é tão difícil criar e manter um negócio de sucesso no Brasil, na opinião de vocês? Eu não estou falando de unicórnio, não. Unicórnio é uma coisa incrível, né? Uma startup de $1 bilhão de dólares, né? Pode ser uma empresa menor mesmo, mas por que é tão difícil ser empresário aqui no Brasil? O Michael David colocou aqui um ponto que acho que é importante, né, para muita gente, para entrar nesse assunto. E justamente, o que é o conceito de uma startup? Exatamente, o que é isso? O que é uma startup? Startup é uma empresa jovem, nova, né, que segue algumas práticas bastante definidas. Quase sempre elas estão ligadas a negócios considerados modernos, ligados à tecnologia, tanto que você pode ver que as startups brasileiras são todas pesadamente ligadas, associadas à tecnologia. E existe todo um ecossistema, né? Praticamente criou-se um jeito novo de fazer o negócio. Não? Isso são as startups. Sim. Bom, agora a gente tem aqui a Ana Lúcia Garcia dizendo de que é incrível que startup que se dedica a influencers está em alta e são verdadeiros projetos de sucesso. Entendi. Startups ligadas a influencers? A influencers especificamente, segundo a Ana Lúcia. O marketing de influência, né, que são os influencers, é uma coisa que nasceu, aí bem dizer, em 2017, 2018 cresceu, 2019 se consolidou. É hoje uma das maneiras mais eficientes de se fazer marketing hoje. Né? As startups, existem startups efetivamente dedicadas ao marketing de influência, são como agências de influenciadores, né, mas nenhuma delas ainda virou um unicórnio. Mas as startups que viraram unicórnios, não, algumas delas trabalham bastante com marketing de influência. Né? É interessante que algumas delas não fazem marketing convencional. O próprio Nubank é um exemplo interessante. O Nubank não faz marketing convencional. Né? Ele tem outras maneiras de se promover e ele já trabalhou também, já fez campanhas com influenciadores. Aqui a Ana Lúcia também teve um comentário um pouco mais antigo dela, mas não muito, em que ela disse assim, ainda acho que em relação um pouco ao tema anterior, mas que acho que dá para se encaixar nesse, de alguma forma, que ela disse que ela tem a convicção de que a retomada da economia do país está no investimento no agrobusiness. O que você acha? Eu não sei se a retomada de toda a economia, mas o agrobusiness, Ana, ele certamente vai muito bem. Aliás, nos momentos de crise brava, né, enquanto o setor secundário e terciário estavam amargando grandes perdas aqui no Brasil, o setor primário era quem conseguia ainda manter um certo nível. Né? E o agrobusiness aqui no Brasil, ele tem usado bastante, tem investido muito em tecnologia. O pessoal que mora na cidade acha que ainda a lavoura é feita com enxada e aqueles tratorzinhos velhos, vocês se surpreenderiam em ver a tecnologia embarcada hoje nas fazendas brasileiras. É um negócio incrível que não deixa nada a dever para nenhuma fábrica ou startup da cidade. Não? Mas muito pelo contrário, eu acho que nós poderíamos até aprender muito com o pessoal aí do agrobusiness. Aliás, então é interessante, isso é tão forte que a gente tem observado um regresso das gerações mais recentes, dessas famílias do campo que não queriam antes saber dar continuidade no negócio, porque eles queriam vir para São Paulo para virar
analista de marketing, não? E hoje você vê esse pessoal altamente qualificado voltando para o campo porque eles veem a tecnologia surgindo com força no negócio da família e eles estão assumindo isso daí. Muito bacana. Bom, aqui a gente tem o Paulo Roberto, seu xará, com mais um comentário. Vamos lá, xará. Tudo grande, vou ter que ler um pouquinho. Ok. Ele acredita de que os grandes empresários estão motivados à redução de custos, mesmo às vezes necessitando de serviços externos. Exemplos, preciso, por exemplo, de uma consulta a Serasa, por exemplo. De uma consulta... Mas ao invés do custo cheio ao mês pago, consulta particular para um contador ou advogado sem amarração de contratos de 12 meses. Não sei se eu entendi bem o comentário aí, né? Que os empresários brasileiros eles estão cortando custos, certamente, né? Aliás, isso é uma boa prática, né? Desde que seja feita com responsabilidade. E nesse sentido a gente tem, você citou o caso de contador, né? Sim. Existe uma startup aqui no Brasil que está indo muito bem também, não chegou a ser um unicórnio ainda, que é a Contabilizei, né? Que eles praticamente estão sacudindo esse mercado de contadores, né? Criando um modelo completamente diferente, né? E existe uma série de sistemas hoje criados para dar suporte também nesse segmento, né? Empresas dedicadas a esse tipo de serviço, né? Bom, além disso, a gente tem aqui a Valéria Oliveira também. Assim, sobre os unicórnios, eu temo que muitos jovens continuam a acreditar que esse é... Nossa, acho que está incompleto, só... Porque esse é como que? Os unicórnios mesmo ou os unicórnios... Não. Não sei se eu entendi aí. Eu também não, acho que está incompleto. Bom, mas além disso, a gente tem também aqui a Alice Salvo Sosnovski. Grande Alice. Dizendo o seguinte... Colega Top Voice. São vários motivos que fazem uma empresa falir. Entre eles a falta de planejamento e crédito, mas considero também que os novos empreendedores deveriam focar mais no desenvolvimento de habilidades sociais e soft skills, como liderança, empatia, resiliência, colaboração, etc. Agora é a voz da autoridade, né? A Alice, que é Top Voice agora da lista de 2019, não, ela é uma especialista nisso daí com o pulo do gato, né? Que é o serviço dela. E é exatamente isso, né, Alice? Eu lembro que eu vi até um vídeo seu no final do ano passado, se não me engano, em que você dava dicas, né, sobre, para quem quisesse abrir um negócio, né, independentemente de ser startup, um pequeno negócio. Você falou uma coisa que eu achei muito interessante. Os empresários eles precisam prestar atenção justamente na sociedade, não ver quais são as demandas que estão aparecendo, o que as pessoas estão comprando, não adianta nada você ter uma ideia incrível se na verdade ninguém quer comprar aquilo. Muito, muito boa aí a sua observação. A gente também tem o Eder Rodrigues Pérez, dizendo de que hoje as empresas que são recém-nascidas, elas infelizmente elas sofrem muito com uma competição desigual e também, principalmente, com as altas taxas de imposto. Então fica complicado para todo mundo mesmo, ainda mais para quem acaba de entrar no mercado. Bom e velho custo Brasil, né? É duro, né? É duro ser empresário, ser investidor, ser empreendedor aqui no Brasil, né? O crédito, como a Alice acabou de dizer, o crédito é rarefeito, difícil e muito caro. O dinheiro no Brasil custa muito caro, né? A gente não tem um ecossistema de aporte, pelo menos não tão desenvolvido como existe, por exemplo, nos Estados Unidos, não? Que é muito mais fácil captar dinheiro, não só de maneiras convencionais, como no banco, não, mas como investidores também, não? O Vale do Silício, que a gente é tão aclamado, que todo mundo é tão incensado, não? Ele é um negócio que existe basicamente graças a isso daí, não? Infelizmente, aqui no Brasil é muito difícil. A gente também tem aqui o Denis Castro com uma participação, dizendo o seguinte: Paulo, você não acha que seria sensacional se nessas startups a gente não tivesse pessoas profissionais mais experientes? Desse jeito a gente teria mais empresas vencedoras no mercado, né? Empresas novas e com um olhar diferente, né? Com prismas na inovação e na energia que esses mentores trariam. Excelente observação, né, Denis? Existe aí no mercado, no mundo, mas no Brasil também não é diferente, né? Digamos assim, uma preferência por profissionais mais jovens, porque o jovem, ele, enfim, tem mais gás efetivamente, não? E ele está mais antenado a tendências e tecnologias e tudo mais.
Mas o que falta a esse profissional é justamente coisas que você não consegue aprender na escola, não? Que é a experiência. Não? A gente tem que, como dizem, não? A gente costuma falar isso muito no jornalismo, a gente precisa ralar muito nas ostras, né, para desenvolver essa experiência. Não tem jeito, não tem coisas que você precisa passar. E quem tem isso daí são os profissionais mais velhos que hoje ficam meio que alijados do mercado, não são colocados para fora do mercado. A sua observação é muito bem-vinda, né, e as empresas elas precisam prestar atenção nisso, né. Não adianta ter só jovens na equipe, porque por mais que eles tenham muita energia e muita vontade, falta experiência. Da mesma forma que não adianta ter só pessoas mais sêniores na equipe, porque aí vai faltar justamente esse gás que o pessoal mais novo traz. Então é necessário fazer um equilíbrio aí das partes, né? Eu queria continuar falando aqui de unicórnios, mas falar especificamente de um outro ponto que é um assunto correlato. Não? O ano passado, 21 empresas comandadas por mulheres se tornaram unicórnios. Não? No ano anterior haviam sido 18. E esse é um número que vem crescendo exponencialmente. Né? Aqui no Brasil, só um unicórnio tem uma mulher como cofundadora, que é o Nubank, que tem a Cristina Junqueira lá no alto. Não? Ela ajudou a fundar a empresa, né? Bom, ontem eu fui dar uma consultoria em um grande escritório de advocacia aqui em São Paulo e observei que no andar das salas de reuniões, olha só que coisa curiosa, não? Havia muito mais banheiros masculinos do que femininos, não? Isso é muito emblemático, por que será, né? O fato é que o Brasil é um país muito desigual em tudo, né? Inclusive no gênero. Vale lembrar a capa da edição de 2 de dezembro da revista Isto É, Dinheiro, que trazia a sua seleção dos empreendedores do ano, não? E eles eram todos homens e brancos. Não? Então eu queria fazer uma pergunta para vocês. Nesse cenário que a gente vive aqui, 2020, não, começando, o que a gente precisa fazer para tornar o Brasil um país mais igualitário? Bom, é engraçado mesmo falar um pouco disso. Assim, claro, é importante, de fato, mas é interessante de que assim, a gente está vendo muito essa onda dessa luta por igualdade, né? A ascensão do feminismo no mundo inteiro, como você pode ver. Uhum. Mas é engraçado que parece que no mundo corporativo essa onda ainda não chegou, ou pelo menos não com toda a força que ela chegou em outras áreas, como principalmente no entretenimento, como no cinema, por exemplo. É verdade, não. E algumas áreas são ainda mais difíceis de chegar, né? A questão lá do escritório de advocacia, né? A gente vai até falar da Meghan, a duquesa de Sussex, que é uma atriz, não? É uma mulher do príncipe Harry, que ela ficou famosa por um papel que ela fez naquela série Suits, que é uma série de advogados, não? E ela é uma advogada, ela tem o papel na firma, mas o curioso é que a série originalmente ela chama Suits e olha só que coisa interessante, ela foi traduzida no Brasil como Homens de Terno, né? Ou seja, e as mulheres, onde é que elas ficam? Onde que ficou a Meghan nessa história? Não? Existem alguns segmentos que são ainda extremamente conservadores, né? É muito difícil você ver uma mulher em uma posição de destaque, né? O que é terrível, mas enfim, temos aí alguma participação do pessoal já? A gente tem a Adriana Amaral aqui, dizendo Adriana, que tudo olá, tem que Adriana. começar a partir da educação e a valorização da cultura, que é uma coisa que a gente não tem muito. Ela continua aqui, acabou de escrever. As pessoas têm de se reconhecer para aceitar o outro. Um bom ponto mesmo. É um bom ponto, e como diz o ditado, né, Adriana, é de pequenino que se torce o pepino, né? Você disse uma coisa muito, muito importante, não? A questão da igualdade de gêneros, de raças, de credos e de tudo mais, não? Ela só vai acontecer quando as crianças forem educadas com isso daí. Porque hoje o Brasil, quem está hoje aí no topo da cadeia alimentar, aí na casa dos 30 anos ou mais, né? O Brasil é uma sociedade racista, misógina, sexista e tudo mais que você quiser. E essas coisas elas estão incluídas no subconsciente da população, né? Porque, enfim, nós crescemos dentro desse ambiente. Né?
A educação, ela tem um papel essencial para resolver esse problema, e a educação no sentido amplo da palavra, tá? A educação na escola, tá? E a educação dentro de casa, tá? Os pais, eles precisam ajudar nisso daí, ajudar a criar filhos mais tolerantes e mais igualitários, e a escola também tem um papel de formação nesse sentido, inclusive trazendo aí aspectos científicos, né? Agora a gente tem aqui a participação da Mila Kodato, dizendo o seguinte, que a onda da força das mulheres, a revitalização desse movimento como do feminismo e a igualdade, enfim, entre os gêneros, está chegando sim no mundo corporativo, mas um pouco como que eu falei antes, a passos lentos. Vejo 2 movimentos necessários, segundo ela: conscientização e abertura dos homens e fortalecimento de autoconfiança feminina. Muito bem colocado, né, Mila? Isso é uma luta que é de todos, né? Homens e mulheres precisam se unir para tornar o ambiente mais igualitário. Não dá para... isso não é uma briga, não é uma guerra. Ninguém tem que se colocar na frente do outro ou dizer que é melhor do que o outro. Mesmo porque homens e mulheres, eles são diferentes. Por uma questão até mesmo biológica. Nós temos características diferentes, nós enxergamos o mundo de maneiras diferentes, nós temos habilidades e características de gestão diferentes, e que todas elas são bem-vindas e necessárias, né? Do ponto de vista de negócios, a gente precisa ter essas características combinadas e não algumas delas relegadas a segundo plano, porque elas são igualmente importantes. Isso é uma questão fundamental social, evidentemente, mas se isso não é suficiente para convencer algumas pessoas, a gente pode dizer que isso daí é uma coisa importantíssima do ponto de vista de negócios, né? Mulheres reconhecidas e em posição de igualdade. Saiu uma pesquisa agora, foi do Fórum Econômico Mundial, no final do ano, né? Disse que se as mulheres, por exemplo, ganhassem a mesma coisa que os homens que fazem a mesma função, 12 trilhões de dólares seriam incluídas na economia, né? Todo mundo ganha com isso daí, né? Mas infelizmente a gente falta muito para a gente promover essa igualdade. Mas todos têm que estar juntos, envolvidos nisso daí. Não dá para ser uma iniciativa só das mulheres, não. Todo mundo tem que estar junto. Tem que ser dos homens também. Dos homens também. Acima de tudo, do senso comum, né? Porque é uma ideia que está impregnada na gente. Exatamente, né? Que achei interessante porque a Luciane Zago, o que ela falou aqui, dá para relacionar um pouco com isso. Porque ela disse o seguinte, que muitos homens em escritórios, eles gostam de colocar as mulheres como suas secretárias, sendo de que muitas delas, muitas vezes, possuem a informação necessária para exercer um cargo muito melhor do que de uma mera secretária. E se duvidar, a secretária tem mais capacitação de quem ela está secretariando. Sim, e a secretária eu acho que é o cargo que mais se enquadra nessa ideia do senso comum, que a secretária é um cargo para a mulher. E as pessoas meio que têm isso como algo dado, né? Assim, algo que não se questiona. Porque é uma questão cultural, sim, né? Quando você, inclusive, assim, tem até uma história muito curiosa com relação a esses tradutores, como do Google, não? Porque as palavras inglesas não têm gênero, então secretary pode ser tanto o secretário quanto secretária. Mas quando você pede para traduzir secretary para português, ele traduz como secretária, né? E algumas outras profissões, eu não me lembro agora, acho que doctor, por exemplo, ele traduz como médico. Não? Então, por que existe essa diferença? Não? E, na verdade, e até o pessoal fala que o algoritmo é sexista, não? E isso daí é uma coisa super complicada, porque não dá para dizer que o algoritmo é sexista. Ele tem que tomar uma decisão se ele vai traduzir para masculino ou feminino, e aí ele leva em considerações questões estatísticas. O fato é que existem muito mais secretárias do que secretário, e ele decide traduzir como secretária. Agora, a questão do médico é mais complicada, porque tem muita médica, certo? E por que ele traduz como médico? Sim. Né? É uma questão cultural, esse negócio está arraigado na gente. Né? Que é exatamente isso que a gente tem que quebrar. Exatamente isso que a gente precisa quebrar, né? E como falou o Adriano logo no começo, isso é uma questão cultural que tem que ser
resolvida lá no comecinho, né? Sim. A gente também tem a Neuza Giacomozzi, dizendo o seguinte, que ela tem mais de 40 empresas concorrentes nessa área, e todas as empresas concorrentes na gestão masculina. A dela é a única com gestão 100% feminina. Parabéns, Neuza. Isso daí é um exemplo, não? Sabe uma coisa que falta, aliás, para falar nisso, não? Até que é essencial para resolver esse problema, a questão do exemplo, a questão de modelos, não? Nós precisamos ter mulheres em posições de liderança, até mesmo para servir de modelo e inspirar outras mulheres, e principalmente inspirar meninas que estão ainda começando a vida. Elas precisam ver mulheres em posições de liderança. Não? A gente tem alguns casos bastante interessantes, inclusive no Brasil. Não? A Cristina Palmaca, que é presidente da SAP Brasil, né? Uma executiva de altíssimo nível e uma pessoa inspiradora que eu tive a alegria de conhecer e encontrar várias vezes. Não? Ela inspira, e a SAP, por exemplo, é uma empresa que manda muitíssimo bem nessa parte de inclusão e de diversidade. E sem dúvida nenhuma a presença da Cristina aqui no Brasil é um fator que ajuda muito isso daí, né? Sim. Aqui a gente também tem a Cíntia Dornelas falando assim de que o fato de a gente estar falando sobre esse tema já é algo positivo. É bom a gente estar provocando isso. Mas ela também coloca a seguinte reflexão, pensando no total espectro do mundo corporativo. O quanto somos, nós aqui, que estamos participando desse debate, agentes positivos por provocar esse tema? Quanto nós somos agentes positivos por provocar o tema, é isso? Sim. A pergunta. Essa é a pergunta. Tipo, o quanto será que a gente está exercendo essa ação de mudança? Então, é uma excelente provocação, né? O que nós estamos mudando, provocando aqui nesse momento? Eu não sei, como que é o nome dela mesmo, desculpa? Cíntia. Cíntia, talvez pouca coisa, sabe? Não sei, a verdade é que, graças à capilaridade aqui do LinkedIn, a gente vai ver, no final das contas, milhares de pessoas vão assistir esse vídeo, né? Se pelo menos a gente conseguir plantar alguma coisa, ou dar alguma informação, ou provocar alguma inquietação nessas milhares de pessoas, quem sabe isso daí depois não tem um efeito multiplicador para que elas, por si só, promovam essas mudanças dentro dos seus respectivos círculos, né? Como você mesma falou, o simples fato de nós estarmos debatendo isso aqui é positivo. O que nós precisamos fazer é ter mais esse debate sempre que possível nos diferentes fóruns, porque só dessa maneira que a gente consegue fazer a transformação, né? Não dá pra, isso não é uma coisa que vai acontecer de uma maneira imposta, não. A Neuza agradecendo nos comentários, mas... De nada. Nada? Essa é a ideia, né? Essa é a ideia. Uhum. Muito bem, pessoal. Passamos aqui adiante, olha só. Para quem chegou agora, né, esse é o Jornal da Live, uma nova linguagem jornalística em que todo mundo pode participar e contribuir com o debate, tá? Para você participar, é só deixar aqui o seu comentário aqui nos comentários da live aqui do LinkedIn. Muito bem. Bom, vamos falar de Oscar então? Vamos falar de Oscar. Oscar 2020, que é a casa da Netflix, não? Nesta segunda-feira saiu a lista de indicados ao Oscar desse ano e a Netflix recebeu 24 indicações, incluindo 2 na categoria de melhor filme. É a primeira vez que a plataforma de streaming consegue ser o estúdio mais indicado na premiação da Academia. O Mafioso Irlandês, do Martin Scorsese, e o drama História de um Casamento, do Noah Baumbach, eles vão competir pelo prêmio de melhor filme. Tá? O Irlandês ele foi indicado a 10 Oscars, a História de um Casamento a 6. Dois Papas, que aliás é dirigido por um brasileiro, né? O Fernando Meirelles, aparece com 3 indicações. E os títulos Democracia em Vertigem, da brasileira Petra Costa, Klaus, Perdi Meu Corpo, Indústria Americana e A Vida em Mim, cada um deles tem uma indicação cada. No ano passado, aliás, a Netflix já tinha se dado muito bem no Oscar, né? Inclusive levando para casa o de melhor filme, com Roma. Né? E isso deixou muitos medalhões do cinema, como o Steven Spielberg, meio aborrecidos, para dizer o mínimo, né? Inclusive o Spielberg ele tentou até mesmo barrar a Netflix de futuros Oscars, né? Eu não entendi muito bem por quê, né? Qual que é
a cisma aí do Spielberg, né? O que é? Tá com medo da Netflix? Não dá para entender, não. Enfim, eu queria fazer uma pergunta agora então para vocês aqui para o nosso debate, não? Para vocês, qual que é essa fórmula mágica da Netflix? Porque a Netflix parece que é uma empresa queridinha, né? O público ama a Netflix e agora ela tá aí chegando no Oscar com um carrinho de mão para encher de estatueta, né? Qual que é a fórmula mágica da Netflix, na opinião de vocês? Adriano do Amaral vem aqui com um comentário dizendo assim: nossa, olha só, Dilma Rousseff em 2 filmes. Olha a mulher em evidência. Pois é. Pois é. É. Na tela e atrás das câmeras, segundo ela aqui agora. Pois é, né? O Democracia em Vertigem, ele conta a história aí do impeachment, né? Mas vamos falar especificamente disso daqui a pouco, né? O que mais temos aí, Mate? Bom, enquanto o pessoal aqui vai pensando, eu queria falar um pouco da minha visão sobre isso. Com alguém que, sei lá, sempre acompanha bastante cinema, assim, que gosta bastante. Certo. Enfim, eu acho que não tem muito um segredo assim. Bom, claro que tem uns filmes específicos, né, que você pode dizer que os jurados do Oscar são mais chegados, como por exemplo os filmes de guerra, né, os infames filmes de guerra, principalmente da Segunda Guerra Mundial, por que será, né? Mas eu acho que assim, em relação à Netflix, eu acho que em geral é simplesmente uma boa cinematografia. Eles entendem muito bem sobre o que é fazer um bom filme. Claro que tem muitas produções originais deles que são horríveis, mas de vez em quando eles têm acertos, grandes acertos, né? O Vento Rouco, por exemplo. Eles apostam no volume, né? Claro que não acerta sempre, mas tem que beijar um monte de sapo para encontrar os príncipes de vez em quando, né? Exatamente. E ainda mais assim, com todo o dinheiro que eles têm, eles sim têm a capacidade de contratar caras como o Martin Scorsese, por exemplo, que são grandes nomes, assim. Você pode, sim, sempre esperar um excelente filme de um cara desses. E, claro, assim, não é uma surpresa ele estar indicado pro Oscar. Pois é. Aliás, é um belíssimo filme irlandês, não? Com um elenco incrível. Aliás, as indicações do irlandês também trazem melhor ator e 2 atores coadjuvantes, não? É uma prova aí realmente de que é um filme muito interessante. Olha, o David Pereira de Souza falou o seguinte, que a Netflix ela faz filmes com assuntos atuais e que mexem com tecnologia e tópicos picantes e polêmicos ao mesmo tempo. Então, a atualidade é uma das forças da Netflix, segundo o David. Sem dúvida nenhuma, né? A gente estava falando das empresas, né? A Alice deu a sugestão de que as empresas precisam atender a demandas sociais, não? O cinema não é diferente, né? Cada filme é uma pequena empresa, não adianta nada você ter um filme que você acha incrível se o público acha ruim. A Netflix ela tem uma capacidade de gerar filmes que o público gosta, não só filmes, séries também, né? Eles têm aí, se tornaram uma estrela de primeira grandeza, prestando atenção no que as pessoas realmente gostam e fazendo isso muito bem. Paulo Roberto aqui mais uma vez, dizendo o seguinte, que a Netflix ela investe em marketing pesado. Então é um produto barato, porém de alta qualidade, como o filme Bright, patrocinado pela Tesla. Pois é, né? Realmente, isso é uma coisa que você falou, Paulo, que é uma outra grande verdade, né? É barato a Netflix, né? Comparado com o ingresso de cinema, a Netflix, uma assinatura mensal da Netflix, ela é mais barata que um ingresso de cinema, né? E você, enfim, tem um acervo lá, não sei, agora na casa acho que de 5 mil filmes aqui no Brasil, 5 mil títulos, né, de filmes e séries. E você tem essas produções incríveis que eles estão fazendo aí, né? E eles têm um marketing muito bom, aliás, muito bom mesmo, né? Eles são extremamente modernos nesse sentido também, então o resultado é isso aí. Sim, a gente tem também aqui, mais uma vez, a Cíntia Dornelas, que fala algo que é um pouco parecido com o que a Ana Lúcia Garcia falou há pouco tempo, que é, assim, a Cíntia disse que o conteúdo ele tem facilidade assim, e um foco no cliente maior. E a Ana Lúcia fala sobre o acesso democratizado pela Netflix aos filmes e todo o conteúdo deles, ao acervo. Que acho que é algo que conta também, porque é um apoio popular. As pessoas gostam disso. É lógico que conta, né? A Netflix acabou com as locadoras, não? Porque as locadoras já era... É engraçado, nos anos 80, quando surgiu o VHS, excelente ponto isso daí, Ana e Cíntia, né? Nos anos 80, quando surgiu as fitas VHS, aí o pessoal com alguma idade pelo menos vai se lembrar disso, o pessoal falava que o cinema ia morrer, que todo mundo ia ficar só alugando as fitas, não? E é verdade que, no primeiro momento, os cinemas começaram a sofrer, as salas de cinema começaram a sofrer,
Mas é porque o produto do cinema ele era muito ruim, né? As salas elas eram pequenas, fedidas, né? Tinha um cheiro de mofo, a tela era pequena, a projeção ruim, som ruim, pipoca rançosa, era tudo ruim. Então o que acontece? Vem a VHS, que também era um produto ruim, a qualidade era ruim, mas enfim, você conseguia ver na sua casa e muito mais barato. As pessoas começaram a migrar para o VHS. O que o cinema, as salas de cinema fizeram? Elas se reinventaram. Daí começaram a surgir coisas como UCI, Cinemark, que transformaram aquela experiência muito ruim numa experiência incrível. E hoje as pessoas continuam indo para o cinema mesmo com o preço caro. Agora vem a Netflix e o que ela faz, ela realmente democratiza. Né? Hoje as pessoas elas conseguem ver muito mais títulos do que elas conseguiriam, porque é muito mais barato com a Netflix. Mas eu não deixo de ir no cinema, adoro a Netflix, vejo muito, mas eu não deixo de ir no cinema por causa disso. Acho que são experiências complementares, mas muito bem-vinda essa democratização. E aliás, né, Mati, esse ano é o ano dos streamings, né? A gente tem a Netflix, mas a gente já tem aqui no Brasil a Amazon Prime Video. Tem o Disney Plus. Disney Plus que está chegando agora no segundo semestre, fora os HBOs, Globoplays e afins aí, né, outros que estão correndo por fora. Exatamente. Né? Mais algum aí nesse tópico? Sim, agora que você citou, né, esse tempo, a era dos streamings. O Davi Pereira de Souza voltou e disse o seguinte, que ele acha de que esse tipo de conteúdo, como produções da Netflix e da Amazon, não vai parar por aqui. Eles vão voltar pro Oscar, assim, possivelmente não só esse ano, mas os próximos, né, que estão por vir. Como já aconteceu, né? Já é um retorno. Teve ano passado. Eu acho que isso daí é uma tendência. Sem volta, né? Não, acho que já nem colocaria como tendência. Acho que isso já está consolidado. Né? Esses caras, eles se tornaram grandes estúdios e isso vai continuar acontecendo, não tem dúvida nenhuma. Sim. O Denis Castro está falando aqui agora de que o desafio, a partir deste ano, cursos concorrentes virão forte. Vamos ver como é que vai ficar. Penso que vai ficar mais nivelado, em que o conteúdo vai ser rei. Em que o conteúdo estou na torcida para rever muitos livros em séries, que com certeza é o cenário de sucesso aprovado. Sim, adaptações são um ponto forte. E aliás, nas séries, na própria Netflix teve vários quadrinhos, não? A Marvel, que agora a Marvel é da Disney Plus, mas a Disney Plus vai continuar fazendo isso. Né? Ele capitaliza muito bem já no cinema, só ver isso. Exatamente, né? Vamos seguir aqui no nosso roteiro, não? Deixa eu ver aqui. Ainda falando de Oscar e falando de Netflix, na Democracia em Vertigem, uma notícia que deixou muita gente surpresa quando saiu a lista dos indicados, né? O documentário brasileiro Democracia em Vertigem, da Petra Costa, foi indicado a melhor documentário, né? E esse tema ele foi sugerido ao longo da semana, inclusive pela Vera Alice Oliveira. Né? Muito bem. O filme ele concorre com Indústria Americana, né, produzido pelo casal Barack e Michelle Obama, The Cave, For Sama e Honeyland. Né. Todos, inclusive, muito bons, aparentemente, pelo que falam. Todos muito bons, exatamente. Né. O Democracia em Vertigem é um documentário, né, e a diretora ela faz um retrato do processo de impeachment da Dilma Rousseff em 2016 a partir de um ponto de vista pessoal dela, né. E é bastante intimista até, né? A história começa a ser contada a partir do primeiro mandato do Lula e segue analisando como a crise política brasileira se desenvolveu. Sim. Bom, assim que saiu o anúncio, as redes sociais que estão hiperpolarizadas, né, entraram em combustão espontânea, né? Tanto do lado da esquerda quanto da direita, né? Seria divertido se não representasse um nível de desinformação política que a gente está vivendo. Essa briga, não. Cheguei a ler, por exemplo, que Hollywood é um antro de comunistas, né? Eu falei, sério mesmo? Acho que não, tá? Mas aí eu queria ouvir de vocês o que vocês acharam do Democracia em Vertigem e vocês acham que o filme tem alguma chance? Enquanto isso, a gente tem também mais um comentário sobre Paulo Roberto, ainda em relação ao tema antigo do Oscar, dizendo o seguinte, de que a Netflix, além do produto de qualidade, ele também tem a oferta, tem o melhor saque aqui no Brasil, como influência sobre permanência e problema e resposta. Verdade, né? A Netflix é uma empresa queridinha também porque o atendimento dela é reconhecidamente um atendimento de alta qualidade, muito bem lembrado. Sim. Algum ponto já aí falando da Democracia em Vertigem? Nada por enquanto. O que você sabe sobre o filme? O Democracia em Vertigem, né,
ele é considerado um azarão. Na verdade, foi uma surpresa até a indicação dele. E foi muito legal porque poucos filmes brasileiros até hoje foram indicados por alguma categoria do Oscar. Normalmente eles eram sempre na indicação do filme em língua estrangeira, como Cidade de Deus, Central do Brasil. Então ver agora um filme brasileiro na categoria de documentário é muito legal de qualquer jeito, independentemente de qualquer discussão que a gente vê nas redes, não? Mas os especialistas, eles acreditam que é um azarão, porque principalmente o filme lá do casal Obama, não, ele está sendo muito, e o Forsama também, está sendo muito incensado, né, internacionalmente. Se bem que alguns veículos muito importantes, alguns críticos muito importantes lá fora, falam incrivelmente bem do Democracia em Vertigem, né? Inclusive o New York Times elogiou muito o filme, o Guardian na Inglaterra também elogiou muito o filme, e até no Rotten Tomatoes, que é o agregador lá de filmes, não, o Democracia em Vertigem, se não me engano, estava com uma nota de 96%, que é uma nota extremamente alta, não, entre os especialistas. Mas não sei, vamos ver aí, né, se ganha, né, mas ele é considerado um azarão, tá correndo por fora aí. Engraçado, né? Porque com tanta atenção positiva da crítica, né, é estranho chamar esse filme de zebra, possível azarão. É porque os outros filmes, eles realmente são muito bons também, né? Vai ser uma briga muito boa essa categoria aí, né, esse ano. Vamos ver o que nos espera, não? E aí, temos algum comentário? Aqui, acabou de aparecer, Mila Kodata. O filme é muito bom. O fato de ser indicado confirma que o mundo está atento ao que realmente acontece por aqui. Pois é, não, eu acho que foi o New York Times mesmo que disse que o filme é uma excelente imersão na política brasileira recente. Não? Então e é interessante que ele é uma contraposição de certa forma, não uma contraposição, não foi, porque não é essa a proposta dele, não, mas outra produção da própria Netflix que fez bastante sucesso, que é O Mecanismo, não, que o pessoal, digamos assim, de esquerda criticava por ele ser muito de direita. Agora temos o Democracia em Vertigem, que o pessoal de direita diz que é uma coisa muito de esquerda, mas eu acho que assim, a vida é assim, não, a gente tem que ter um equilíbrio. Dessa maneira a gente aprende, não? E eu acho que tanto um quanto o outro merecem ser vistos, tá? Cada um do seu ponto de vista explica realmente um pouco do que a gente está vivendo no Brasil recentemente. Sim. Bom, Davi Pereira de Souza, mais uma vez aqui, foi uma coisa que eu de fato concordo. Ele acha que é bom sim ter um filme brasileiro concorrendo nessa categoria, mas ao mesmo tempo, segundo o Davi, a gente ainda precisa muito que melhorar o nosso mercado de filmes aqui, a nossa produção, a nossa cinematografia em geral. Que falta muito, assim, a gente tem que comer muita terra para fazer frente de fato com as produções de outros países, dos grandes, como os Estados Unidos, por exemplo. É verdade, não. Falta investimento, e eu acho que falta um pouco. A gente tem belíssimos exemplos, inclusive 2019 foi um ano que teve belíssimos exemplos de filmes brasileiros, não? Mas a maior parte dos filmes brasileiros ultimamente tem se rendido a umas fórmulas fáceis de ganhar dinheiro, não? Que são aquelas comediazinhas básicas. Besterol, né? Assim, besterol, né? Pois é, né? Faz dinheiro, as salas ficam cheias e tal, mas... É produto da família. É um produto da família, todo mundo vai lá dar uma risada, super previsível, mas eu acho que a gente precisava investir em outros filmes, como Bacurau, mesmo aí o Democracia em Vertigem, né? Só para citar dois exemplos do ano passado. Aí, né? Tinha, qual que era aquele, aí não me lembro agora, o Aquários, né? O Aquários é um filme interessante também do ano passado. Outro exemplo que o Paulo Roberto deu aqui agora, não é um filme, mas é uma série brasileira, também está no Netflix, é O Mecanismo. Segundo ele, uma obra-prima. O Mecanismo, que a gente falou, né, que é, digamos aí, o outro lado, né, dessa história aí. Né? Sim, exato. Vamos seguir adiante, porque o tempo está acabando, não? Para quem chegou agora, a gente está aqui fazendo o Jornal da Live, uma nova linguagem jornalística em que você pode participar da experiência, não, da notícia, né? É só você deixar o seu comentário aqui na nossa live do Netflix, não? Bom, o próximo assunto agora é a caderneta de poupança, né? A caderneta de poupança, ela não teve ganho real no ano passado, né? Na verdade, o investimento ele perdeu 0,05% da inflação. A última vez que isso aconteceu foi em 2015, né? Ou seja, quem investiu na poupança até viu o seu dinheiro crescer, mas o ganho foi
totalmente corroído pela inflação. Aliás, esse tema foi sugerido ao longo da semana pelo José Zumar Lopes, né? A inflação oficial do país, medida pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo, o IPCA, ficou em 4,31% no ano passado. Esse comportamento que aconteceu com a poupança, ele deve se manter por um bom tempo, porque a taxa de juros nada leva a crer que ela vai subir, né? Isso quer dizer que com essa taxa de juros muito baixa, o brasileiro precisa aprender a abandonar a poupança e se arriscar em coisas como fundos, sei lá, fundos multimercado, investimento em ações, né? Mas aí eu pergunto para vocês, o brasileiro já tem essa maturidade para investir nisso daí? O que vocês acham? Alguém aí ainda tem dinheiro na poupança? Pois é um assunto tanto complicado, ainda mais considerando o contexto dessa crise, algo que realmente acho que não tem como escapar. É uma possibilidade, né, assim, que você tem que cogitar uma hora ou outra. É curioso que o brasileiro investe muito na poupança porque isso é uma questão muito cultural, né? A caderneta de poupança é um negócio que até algum tempo atrás as crianças ganhavam a caderneta, elas tinham cofrinhos que os bancos davam. A poupança é um produto que faz parte do ideário popular, assim como a casa própria, o carro próprio, só que o mundo está mudando, né? E a poupança agora ela é um desinvestimento, ela está perdendo dinheiro, né? E ainda assim muita gente investe na poupança, né? Temos algum comentário aí já? Por enquanto, não, ainda não? nada. O pessoal pensando aqui. E aí, pessoal, respondam aí, quem é que ainda tem dinheiro na poupança? Não pode falar, ninguém vai morrer por isso não. Né? Ou assim, quem tinha dinheiro na poupança e resolveu fazer uma migração aí para outras formas mais ousadas, né? É interessante que a gente está, na verdade, passando em um momento de o cidadão ele financiar o Estado, que de certa forma a poupança é isso, para passar a financiar a produção, né? Que é o caso da Bolsa de Valores. Você está, na verdade, colocando dinheiro para ajudar empresas, né? E aí? Olha só. Bom, a gente tem aqui a Claudete Pizeta dizendo de que, na opinião dela, não rende nada. E depois a gente tem o Davi Pereira de Souza falando de que o dinheiro na poupança, não. Mas o mercado de renda variável ainda é algo muito distante da realidade da maioria da população. Esse aqui é o grande X da questão, né? Quem foi que falou? Foi o Davi. Davi, né? Nós não temos uma formação, uma educação financeira, né? O brasileiro, infelizmente, carece disso daí. Isso precisaria ser ensinado nas escolas, na minha opinião, desde o ensino fundamental, claro, guardado aí os níveis cognitivos de cada pessoa, não? Porque fazer investimento de certa forma, é um jogo, não? E como todo jogo tem regras, você precisa conhecer as regras para não se dar mal, né? Como todo jogo você pode perder, que é o medo de todo mundo. Pode perder, né? Pois é, né? Mas tem uma coisa que diz que os grandes ganhos vêm com grandes riscos, né? Até onde você está disposto a arriscar. A poupança é o risco zero, mas vocês estão vendo aí que também é o ganho zero, não? Você não está ganhando nada, né? Sim. Segundo a Mila Kodato, isso é algo cultural. Com a chegada das fintechs, bancos digitais, e, enfim, entre outros, há uma expectativa de democratizar essa educação financeira. É interessante vocês verem que os bancos estão ajudando nisso, e uma coisa que é interessante, eu até participei de um evento no ano passado, em que hoje os funcionários eles esperam que as empresas ajudem as empresas a ajudar os próprios funcionários a como investir melhor o seu dinheiro, né? É uma mudança cultural, Mila, realmente isso está assim, tipo, embaixo da nossa pele, né? A poupança faz parte da pele do brasileiro, não? E isso aqui é uma pele que está ficando meio tipo Walking Dead, assim, né? Tipo, meio ruim o negócio. Essa falta de educação foi ressaltada pelo Denis Castro também. A gente realmente precisa disso mais nas escolas. É mais, assim, as crianças têm que saber mais do que só calcular juros mesmo. Exatamente, né? E calcular juros significa o quê, né? O que é aquele número, né? Aquilo lá não é só uma matemática desnecessária, é uma coisa que faz parte da nossa vida, né? Sim. Bom, além disso, a gente também tem a Valéria Oliveira participando aqui, dizendo de que ela vê que os jovens têm tido uma certa mudança assim, de pensamento em relação à caderneta de poupanças.
vendo de que parece que eles estão estudando cada vez mais, assim, novos mercados, novas possibilidades. É porque esse pessoal, mesmo nós não tendo uma formação, uma educação financeira formal, né, as notícias estão por aí, né? Então é interessante observar os mais jovens até mesmo dispostos a correr riscos, né, e fazer alguns investimentos mais ousados para fugir disso daí. Vamos para a nossa última notícia? Vamos. Casal real, né? Afinal, por que a saída do casal Harry e Meghan da família real britânica vem causando tanto debate, não? Esse tema ele foi sugerido ao longo da semana por duas pessoas, né? A Adriana Namaral e o Denis Castro, não? Por que a saída de um casal de uma família que fica lá na Inglaterra está movimentando o noticiário do mundo inteiro, né? O filho mais novo do príncipe Charles, ele é o quarto na linha sucessória, atrás do irmão mais velho e do próprio pai, que ainda não é rei, né? Ele e a esposa, eles disseram que querem deixar essa vida para conseguir o que eles chamaram de independência financeira e ter empregos remunerados, algo que é proibido ao primeiro escalão da realeza britânica, né? Eles aceitam até abrir mão de algumas receitas que o Harry recebe da realeza, mas nem todas, né? Sem falar que os dois eles já estão ricos, não? Eles já tinham dinheiro antes, né? Mas só que, saindo da realeza e tendo essa liberdade para desenvolver atividades remuneradas, não? Eles têm um enorme potencial de fazer muito dinheiro com a marca Sussex Royal, que aliás eles já registraram, fazendo coisas como palestrantes ou fazendo participações midiáticas, né, ou com licenciamento de produto de todo tipo, não. Mas não deixa de ser curioso, né? Eu pergunto, por que todo mundo está falando aí da saída do quarto cara da linha sucessória lá do Reino Unido, não? O que tem de tão interessante para justificar isso daí, né? Pois é, parece que até mesmo a poderosa família real sofre de daddy issues. Aliás, né, a gente estava falando de Netflix, eu comecei a assistir já no ano passado aquele The Crown, né, que está agora na terceira temporada, aliás, uma série incrível, também muito premiada, ganha Emmys aí, recomendo fortemente, e por conta disso eu comecei a assistir outros documentários dentro da Netflix também, que explicam um pouco do que é essa família, não? O The Crown, aliás, é muito interessante, né? Porque você fala, cara, é uma série contando a vida de uma família. E é incrível a série, né? Como pode ser tão incrível a vida de uma família? Justamente porque os caras têm toda aquela pompa e circunstância, mas lá dentro das quatro paredes do palácio, eles são pessoas que têm uma série de problemas, né? Uma série de problemas. As coisas não são tão, assim, bacanas quanto parecem, né? O Davi está aqui já com mais uma participação, dizendo de que na vida dele, acho que como né, de todos nós, eu espero, né? Nada mudou com essa decisão do casal real, nada drástico, né? Mas, sem dúvida, eles já são independentes. A Elizabeth é imortal e o Charles nunca vai ser rei, basicamente. Essa é uma discussão, né? Porque a Elizabeth está com 94, se não me engano, né? A mãe dela morreu com 101. Aliás, quem assistiu a série aí do The Crown e o documentário sabe que o Charles, de certa forma, ele é um rebelde, né? Ele faz algumas coisas que a rainha lá, a mãe dele, não aprova. Eu acho que ela não morre para não deixar ele virar rei. Se duvidar, ela vai durar mais do que o filho e vai passar a coroa pro neto, vai saber, né? A Adriana do Amaral diz de que é o DNA da princesa Diana com a personalidade da Meghan. É o rompimento de tradições estereotipadas do passado. A Diana, ela chegou, quando ela casou com o Charles, ela chegou ali abalando as estruturas, né? Ela é a princesa do povo e tal, mas ela sabia muito bem o que ela estava fazendo, inclusive em romper isso, com essas tradições. A diferença, talvez, é que a Diana, ela não deixou de ser, que também ela não tinha como, né? Ela era a mulher do cara que ia ser rei, eles não iam deixar pular fora dessa estrutura igual a Meghan e o Harry tem essa condição, né? Eles estão numa situação muito privilegiada, mas o DNA da Diana está se manifestando mesmo aí. Pois é. Mais algum comentário aí? Bom, pelo visto, não. Não? Bom, muito bem, pessoal. Então a gente chega ao final de mais uma edição do Jornal da Live, né?
Essa transmissão, como sempre, ela vai ficar gravada para ser revista a hora que quiser nas redes, né, em vídeo e também em podcast. Eu quero agradecer a participação do Matheus, né, aqui comigo uma vez mais, né, ajudando com os comentários e comentando também as notícias, né. Agradeço também a participação de todos vocês, porque sem isso não tem Jornal da Live, então realmente a ideia aqui é todo mundo conversar. Espero que todos tenham gostado da pauta, dos assuntos, e lembrando que você pode sugerir os temas da próxima edição deixando um comentário aqui mesmo no post ou mandando uma mensagem direta para mim. Então é isso, pessoal, foi um prazer. Matheus, obrigado novamente. Sempre. Pessoal, tchau, tchau, até a semana que vem.